Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria, meus irmãos. Mais uma vez, começando o nosso domingo com esse momento de aprendizado e que o Espírito Santo de Deus possa falar profundamente ao seu coração, ao meu coração, e que todos os dias o nosso desejo de servir ao Senhor seja aquilo que nos impulsione a avançarmos a cada dia mais em cada área da nossa vida. Não apenas trabalhando em prol do reino de Deus, mas também quando estivermos nos nossos relacionamentos familiares, quando estivermos com os nossos colegas de trabalho, nos nossos momentos de lazer, que a alegria do Senhor sempre esteja estampada nas nossas vidas. Seja aquilo que reflita no nosso rosto. E hoje nós iremos estudar Hebreus capítulo 3. Só que antes, você já sabe, né? Antes tem um pedido para te fazer. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve lá. Primeira Igreja Batista de Gruçaí. E vai lá, clica também no sininho. Para quê? Para que todos os momentos, todas as vezes que a gente tiver alguma programação iniciando, você clicando no sininho das notificações, você logo será avisado. Tranquilo? Então vai lá, se inscreve no nosso canal, clica no sininho e também compartilha esse vídeo para que outras pessoas também possam ser abençoadas através da sua vida. Amém? Então vamos lá? Feito o pedido, o capítulo 3 de Hebreus, ele começa com o autor chamando aquelas pessoas, chamando aquele povo de povo santo, santos irmãos. Olha só como que o autor se comunica com aquelas pessoas. E aí eu pergunto para você, quando ele chama aquele povo de santos irmãos, ele chama aquele povo de santos irmãos porque eles eram irrepreensíveis? Eles eram uns anjinhos que não tinham nenhum tipo de problema? Não, Nanina, não. A gente já falou algumas vezes e torna a falar. Quando o autor se refere ao corpo, àquela igreja como santos, aqueles irmãos como santos irmãos, é porque aquele povo já tinha tomado a melhor decisão, já tinha feito a melhor escolha. Eles já tinham aceitado a Jesus. E a partir do momento que você aceita Jesus, que você o confessa a Ele, você passa a ser separado. Separado para o quê, pastor? Separado para uma boa obra. Separado para a obra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você é um santo. Porque você está separado para a obra de Deus. Porque você é alguém que escolheu a melhor parte. E aí, o capítulo segue e o autor ele chama Jesus de apóstolo e sumo sacerdote. Por que ele faz isso? Em primeiro lugar, o autor da carta conhecia aquele povo. E por conhecer aquele povo, nada melhor do que usar uma linguagem apropriada. E aí a gente vem, por que apóstolo? Porque Jesus era alguém comissionado como representante de Deus para aquela missão. E qual era a missão de Jesus? Você sabe. A missão de Jesus era salvar o homem perdido. Era assumir o papel que João Batista não tinha o poder de fazer. O papel que nenhum outro na história tinha o poder de fazer. E aí, o autor dessa carta usa essa palavra para poder mostrar que Jesus era alguém autorizado por Deus para poder falar aos homens, operar sinais e milagres. E aí tem Moisés. E o autor, por conhecer o povo, por conhecer a história daquele povo, ele não deixa de citar Moisés. Por quê?
Porque Moisés também tinha uma missão especial. Moisés também foi alguém comissionado por Deus. Comissionado para quê, pastor? Para libertar o povo do Egito. Para libertar o povo da escravidão. A escravidão que oprimia o povo era porque o povo estava sofrendo. Aí Moisés foi levantado por Deus para libertar o povo, para que o povo pudesse usufruir da promessa que Deus tinha feito lá atrás para Abraão. E Jesus? Jesus veio para libertar o homem também da escravidão do pecado que condena e leva à morte eterna. O autor quer mostrar que ele sabe quem é Moisés. Moisés não foi qualquer um. E o autor também não desmerece Moisés. Entretanto, era importante frisar que Jesus era maior. E aí, olha só o que acontece. Ele não chama apenas Jesus de apóstolo, que foi alguém comissionado para representar Deus, como também chama Jesus de sumo sacerdote. Olha só que interessante. Sumo sacerdote, mostrando aí que não era apenas maior do que Moisés, como também tinha uma função diferente da de Moisés. Porque nós sabemos muito bem, e em outras questões, em outras lições a gente vai poder ver isso, depois que o Santo dos Santos, depois que toda aquela parte da tenda, da adoração, depois que foi separado um lugar para que pudesse ser oferecido sacrifício, Moisés não entrava. Aí ali o negócio era com Arão. Então Jesus mostra que ele, apesar de ter uma missão, como Moisés também teve uma missão, a função deles era totalmente diferente. O que eles tinham em comum? Ambos foram fiéis a Deus. Ambos fizeram a missão de forma fiel. Só que tem um detalhe. Moisés, nessa missão, tão somente foi servo. Apesar de ter um papel importante na história, Moisés foi apenas um mordomo de Deus. Ele servia na casa de Deus. E quem foi Jesus? Jesus foi o filho. E também o construtor desta casa. E aí, mais uma vez, mostra a superioridade de Jesus em relação a Moisés. E o autor fecha a carta dando um alerta. E faz isso tanto no versículo 8 quanto no versículo 15. Se ouvirem o Espírito Santo, não endureçam o coração. Se ouvirem o Espírito Santo, não endureçam o coração. Infelizmente, muitas pessoas têm feito isso. E olha só, o alcance do evangelho ficou maior ainda por conta da pandemia. Quantas produções a gente encontra na internet, inúmeras visualizações. No entanto, o homem continua incrédulo e desobediente. Por que eu estou falando isso? Porque naquela época, aquela galera pôde experimentar dos milagres que Deus fez diante deles, não apenas antes deles saírem do Egito, não apenas no Egito, mas durante a caminhada todinha no deserto, eles puderam aproveitar, eles puderam contemplar, mas não foi como o Senhor desejava. Quantas experiências, quantos livramentos, pessoas que sentiram o gosto da graça em suas vidas, milagres e libertação, mesmo assim se voltam contra Deus. Não desejam viver a sua vontade, voltam atrás nas suas decisões. E aí o autor cita o que o povo fez durante a caminhada para a terra prometida. Eles tinham o que precisavam, mas por conta da trajetória, em determinado momento começaram a duvidar de Deus. E aí, infelizmente, não conseguiram sequer
ver como era a terra. Morreram no deserto. Sabe para que isso serve, meu irmão, minha irmã? Para que nós possamos prestar atenção da forma que a gente está vivendo. E se realmente a vida que a gente está levando é uma vida que exalta e engrandece o nome do Senhor. É uma vida de alguém que é salvo, é alguém que é separado. Um outro detalhe, não se preocupe. Você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não se preocupe a ponto de perder as esperanças, por mais que a caminhada seja longa e difícil. Confia em Jesus, obedeça a Jesus, creia em Jesus, porque você e eu, fazendo isso, iremos usufruir da Canaã prometida, da Canaã celestial. Vamos orar? E a minha oração hoje foi a seguinte: Senhor Jesus, renova as nossas forças para que dia após dia a nossa fé no Senhor nos conduza a viver as suas promessas para todo o sempre. Amém. Que o Espírito Santo complete esse estudo na sua vida. E qualquer dúvida, é o que a gente sempre fala. Deixa um comentário, a gente vai estar olhando para poder tentar esclarecer aquilo que não ficou tão claro para você. Que Deus abençoe e até domingo que vem, se Deus quiser.